Muito bem, estamos começando o nosso programa o BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. E eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa madrugada para você aí que é curianga da madrugada. Sabe por que eu falo isso? Nosso programa tem vários horários alternativos dentro da programação do canal Viver Brasil e além de estarmos na net, a gente está no YouTube. No YouTube a gente está na internet, na internet a gente está no mundo. Então você pode estar no Japão, Oceania, Austrália, qualquer lugar desse planeta a qualquer horário, acompanhando a nossa programação. Então, muito obrigado. E prepare-se, BH Todo Dia de hoje está muito especial. A gente recebe dois convidados que estão por trás de muita coisa interessante. Primeiro, um radialista maravilhoso, jornalista, um dos maiores do Brasil e que tem uma história muito bacana de superação e que continua mais do que nunca ativo. Isso é coisa de Minas, de Belo Horizonte, é coisa nossa. E também a gente vai falar com um empreendedor. É um empreendedor que trabalha com comunicação e com um evento que é o maior evento de política e economia de Minas e quiçá do Brasil. Porque quando a Minas resolve fazer, é sempre bom. A gente vai falar do Conexão Empresarial e vamos falar desse livro aqui, O Ascensorista. Mas eu te mostro com mais detalhes daqui a pouco. Sabe por quê? Porque agora, maestro, roda a vinheta! Muito bem, início do programa, eu te chamo para o meu Instagram, vai lá, o @elias.sunshine. É Sunshine mesmo, porque o sol brilha para todos e todas, então Sunshine para você. Eu gosto sempre de lembrar que o nosso canal Viver Brasil, ele tem várias redes sociais, mas eu também destaco o Instagram. Vai lá no nosso Instagram, acompanha, curte, segue a gente e tem muita coisa interessante. Tem fotos, tem imagens em movimento, tem também as novidades do nosso canal Viver Brasil. Nós completamos um ano, a gente é um bebê agora em janeiro, muito bacana. Tem um Conexão Empresarial também com as novidades, com todos os convidados e convidadas. E tem um detalhe que todo mundo tem curiosidade. Vai me dizer que você nunca teve vontade de conhecer os bastidores de uma emissora de televisão. Vai lá no nosso Instagram do canal Viver Brasil, você vai descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil, tá bom? Muito bem. Mandar um beijo, um abraço para as cidades que nos acompanham ao vivo pela NET Claro, canal 9 ou 527 HD. Tem a nossa Belo Horizonte, é claro, mas tem a histórica e cheia de Jabuticaba, Sabará. Um beijo para você em Nova Lima, que é muito charmosa. Betim e Contagem também nos acompanham, cidades importantes aqui da região metropolitana. Daí a gente pega o caminho para o Rio de Janeiro e a minha parada é em Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua audiência em Juiz de Fora. Um beijo para Ipatinga, no Vale do Aço, Governador Valadares e o Triângulo Mineiro. Não pode ficar de fora, né? Beijos e abraços para Uberaba e Uberlândia. Agora você que está no YouTube, faz o seguinte, entra no chat, diz o seu nome, né, o lugar de onde você nos acompanha e também vai comentando aí a nossa programação, tá bom? BH Todo Dia é uma revista, né, gente? Uma revista de Belo Horizonte para o mundo. E o que uma revista tem que ter? Tem que ter pessoas, personalidades, histórias que vão ampliando os nossos horizontes. E é com muito prazer que eu recebo esses dois convidados hoje no programa. Primeiro, ele que é fabuloso, eu quero até agradecer, sempre me convida, junto com a sua produção, para participar do Rádio Vivo, lá na Rádio Itatiaia. Não vou falar nem Rádio Itatiaia, a Itatiaia. Eu estou recebendo aqui Eduardo Costa, jornalista, radialista e agora escritor também. Agora não, sempre foi, né? Tudo bem, Eduardo? A gente arrisca para tudo quanto é lado. Obrigado pelo convite, feliz de estar aqui na Viver Brasil. Os Oliveiras sempre cordiais, sempre atenciosos, sempre sangue bom. Estou em casa e à disposição. Muito bom. E ele falou dos Oliveiras, né? E ali ao lado dele, no palco, onde as estrelas se encontram aqui no nosso BH Todo Dia, nosso diretor, uma pessoa maravilhosa, empreendedor, jornalista, comunicador, nosso querido GCO, Gustavo Oliveira. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, alegria estar aqui, meu caro Elias, mais uma vez no programa BH Todo Dia, agora tendo o privilégio de estar ao lado desse personagem de Belo Horizonte, de Minas Gerais. É mesmo. Da comunicação mineira, tão reconhecido e admirado, que é o doutor Eduardo Costa. Eu já gostei de duas coisas aqui. Doutor Eduardo Costa, sem fita crepe nem televisão. Não é verdade, Eduardo? É muito bom, não é? É muito bom isso. Mas é a verdade. Fazendo essa breve introdução aqui, abrindo o BH Todo Dia, do doutor Elias, que é um outro grande comunicador que a gente tem há mais de 20, 25 anos em Belo Horizonte. Essa máquina de falar. O Eduardo Costa, ele realmente conseguiu se manter afiado em relação às notícias, em relação à forma como ele coloca, mas ao mesmo tempo com elegância. Ele não vai
para baixo. Não. Ele sempre se mantém ali. Ele pode fazer a crítica, pode fazer E não o é embate, fácil, Gustavo, mas né? mantém a elegância profissional, a elegância de fala. Dignidade, né? Exato. Então é muito É bom popular te sem ser acompanhar também popularesco, como comunicador. Isso. Obrigado. Eu aprendi com um grande mestre da TV brasileira, Armando Nogueira. Nunca cheguei perto dele, mas ele é um sujeito muito importante. A gente escuta, né, as Não pessoas, né, Eduardo? E ele disse certa vez que o jornalista tem que criticar sem ofender, elogiar sem bajular. Eu acho legal isso. Isso mesmo. É por aí. Muito bom. Eduardo, vou começar contigo. Vamos embora. Conta um pouco da sua história. Você nasceu em BH, você vem de fora. Como é que é a sua história com Belo Horizonte? Eu nasci aqui em Inácia de Carvalho, à época, lá em 1956, um distrito Vespasiano. Hoje é um bairro de São José da Lapa. Está a 30 quilômetros da Praça 7, mas ainda tem aspectos rurais. E o meu pai, que primeiro era trabalhador de roça, comprou um caminhão e começou a fazer transporte de leite. Começava aqui em Neves, Justinópolis, passava por dentro de Pedro Leopoldo e voltava para Itambé, trazendo os latões de leite cheios das fazendas. E então, quando eu tinha 9 anos, eu sou o quarto de uma turma de 7, ele falou com a minha mãe, vamos embora. Teve uma contrariedade lá e falou, vamos embora para a cidade para educar esses meninos. Nós viemos para cá. Então, eu cheguei aqui com 9 anos, eu já vou para 67, né, já tenho uma história, já tenho vínculo com essa cidade. E de todas as homenagens que, graças a Deus, a vida vai entregando para a gente, aquela que eu olho para ela todo dia, namoro lá na parede lá de casa, é o título estadual honorário, porque eu acho que mereço e fico muito grato à cidade ter feito isso comigo. Muito bom. Vamos lá, vamos passear pela cidade? Bora. 2 lugares de Belo Horizonte que fazem parte da sua história com a cidade. O Mercado Central, sem dúvida nenhuma, e a Serra do Curral. Vamos por partes. Por que o Mercado Central? É porque o Mercado Central, isso foi uma professora de história que falou, e eu botei como pano de fundo da dissertação de mestrado, né? Eu estudei a natureza das interações sociais no Mercado Central. Isso. Em um mestrado em Ciências Sociais com foco em Gestão de Cidades da PUC Minas. E o Mercado Central, a gente pode chamar de Praia dos Mineiros, Ponto de Encontro dos Mineiros, mas eu acho que a melhor definição é da professora Maria da Glória. É um lugar inclusivo na cidade excludente. Acho que isso é... Fantástico, hein? Porque é um lugar que o pedreiro encosta no desembargador, que por sua vez está encostado numa madame, e ninguém acha que é assédio, e ninguém briga, e todo mundo sorri, e todo mundo come o fígado com giló, e toma cervejinha, e todo mundo vai embora para casa feliz. E aquele cara que foi lá para buscar, o doutor Paulo Sérgio, por exemplo, Paulo César, que foi lá buscar um peixe, às 10 da manhã, volta para casa às 7 da noite sem o peixe. E ele adora. Ele adora. E passa no rei da feijoada. Passa, né? O mercado é por isso. Eduardo, você fica perdido no mercado? Eu fico, hein? Mas todas as vezes. Não é? Todas as vezes. E é tão simples, tão lógico, mas todas as vezes. Aí eu tenho uma técnica, que é voltar no vão central e começar a espiar para o interior. Eu acho que é uma tática de comerciante. Meu pai era comerciante. Que é fazer você perder ali, porque você acaba na perdição, você leva mais um queijo, olha uma pimenta e tal. O que os supermercados fazem hoje, que é colocar o essencial lá no fundo. Isso, O mercado já fazia em 1930. E aquela barulheira, aquela confusão, você gosta daquilo? Adoro, porque ali tem tudo, tem todos os sentidos do ser humano. Tem cheiros, tem cores, tem barulho, vozes, né? Tem vozes, mas acima de tudo, tem um burburinho que prova aquela teoria de antropólogos, sociólogos, que calçada cheia é cidade segura. Isso. Então, como o mercado está permanentemente cheio, tem uma segurança. Tem. Mas você não vê, pega ladrão, não existe. Não existe. Porque naturalmente o movimento fiscaliza. Naturalmente o movimento fiscaliza. E é um lugar assim... Você nasceu em Belo Horizonte, né? Eu nasci em Belo Horizonte. Você também, né? Sim. Pois é, mas quem está assistindo agora que nasceu em qualquer lugar que não seja Belo Horizonte, e também quem nasceu em Belo Horizonte, claro, os dois foram levados pelos pais para ver aqueles cachorrinhos lá quando tinha 3 anos. Mas qualquer pessoa de Tambacuri, Janaúba, Pouso Alegre, quando entra no mercado está em casa, tem alguma coisa que vincula, né? Olha que interessante, meu pai era nordestino, mas ele se sentia em casa no mercado. Em casa. É engraçado isso, né? Ele achava alguns produtos que lá do Nordeste, no mercado, por causa do Vale de Jequitinhonha. Mas o que o Eduardo estava falando aí, eu acho que sintetiza tudo que o mercado representa na hora que ele começa a falar que tem
todos os sabores do ser humano ali. E aí ele pontuou que não é só o jeito, é o cheiro, é o perfil, é a voz. Isso. São as várias manifestações que o ser humano tem. E realmente ali se agrupa tudo de Belo Horizonte. Você estava falando aí, tem uma cidade no mundo que eu acho que ela é única. Você tem outras aí que estão crescendo, que estão surgindo, mas igual Nova York, são poucas cidades no mundo que conseguem agrupar as várias vozes, as várias línguas, as várias cores. Eu acho que ali você tem um mercado central do mundo vivo e ativo. E engraçado isso. Engraçado. Eu fui a Nova York 3 vezes. E quando me perguntam sobre Nova York, que é o tipo de lugar... Eu fui a Nova York 3 vezes e a Londres 3 vezes. São 2 cidades que eu faço questão, se puder, de voltar sempre. Eu sou apaixonado. Outras... Dubai é lindo e artificial e tal. Mas Nova York, o Manhattan principalmente, que é o lugar que eu... É o agrupamento. O que ele... É impressionante isso que você falou. Eu falo isso. Porque você vê um cara asiático, pelado, seminu, você vê um árabe todo coberto, você vê um latino-americano atrevido, você vê um suíço formal e todas essas tribos cabem ali dentro, ninguém briga com ninguém. Isso, legal, né, cara? Legal. Você fica à vontade ali. Legal, todo mundo à vontade. A gente não se sente um estrangeiro ali, né? Todo mundo à vontade. E lá, como no mercado... Acolhe o mundo. Lá, como no mercado, acolhe o mundo, desde que você tenha um cartão de crédito. O mercado também não te recebe. O mercado... Não, é cartão de crédito. Lá como cá. Você pode passear, mas se quiser divertir, saca o cartão. Eduardo, você falou do outro lugar, a Serra do Curral. Por quê? Sabe... Ela tá ali atrás de vocês, ó, essa paisagem. Sabe, eu não consigo gostar de praia. Acho ótimo que todo mundo gosta, mas me pelota, eu não gosto. As praias que eu vou, encontro muito mineiro perguntando sobre as coisas aqui. Eu sou bem traumatizado com praia. A única coisa boa que a praia... Eu não tolero o sol, não sei nadar, tenho dificuldade com água. A única coisa boa que a praia tem é cerveja gelada, que na minha casa tem, no mercado. No mercado tem também, né? A montanha me inspira, eu viajo na montanha. Você gosta da montanha? Eu gosto da montanha, eu me considero velho da montanha. A montanha é um lugar mais espiritual, assim. É, contemplativo. Que a gente tem que se refletir também, autorreflexão. E o cara que fala muito que nem eu, né? Porque eu não sou um mineiro da essência, o mineiro é mais na dele, tudo. Eu não, eu sou, né, um carioca do mato, falo demais tudo, mas tem hora que eu paro, fico espiando, olho o sol nascendo lá na Gandarela e fico namorando, falando assim, gente, tem muito mistério aí, muito mistério. Eu gosto muito. E a Serra do Curral é esse símbolo nosso, né? Que apesar dos pesares, de todas as tentativas, de todas as maluquices, ela está, em boa parte, preservada. Não, e foi legal, porque no ano passado a população se organizou e protestou, sem precisar de ninguém, nenhum líder, nada disso, por conta da população. Né? Isso é muito bacana. O Eduardo, quando você sai de Minas Gerais, né? Você já falou que você foi a Londres, né? Já foi em outros lugares, Copa do Mundo, né? O que você sente saudade? Aí eu costumo falar isso com muita frequência, que viajar é bom demais. Falo isso com minhas filhas, viajar é bom demais, porque é a universidade da vida, enriquece pra caramba, né? A cultura dos outros é um negócio assim, né? Enriquece. Mas o melhor de tudo é que toda viagem que eu faço, o momento mais gostoso é quando o bitelo do avião embica e confia de volta. Eu sinto falta, sabe? Eu sinto falta do ar, do clima, eu sinto falta do clima, eu sinto falta do meu cantinho, do meu tapete velho que fica lá assim que eu vejo televisão, eu sinto falta da comida mineira, eu sinto falta da religiosidade, dessa cidade histórica que você falou em Sabará, minha boca enche d'água e tudo. Eu sinto falta porque eu estou absolutamente convencido de quem está falando não está pedindo voto, não. Eu estou absolutamente convencido de que Belo Horizonte tem um quê de um pouquinho das melhores cidades do mundo. A gente tem muito defeito que só nós podemos falar, né? Mas a gente não fica devendo nada a ninguém. Nada, né? nada. Pensa, Gustavo, viaja muito, pensa, culinária. Comeu comida maravilhosa. Aqui tem. Tem. Pensa um lugar chique. Pensa, quer dizer, a gente só não pode falar de mobilidade, a gente tem um complexo de inferioridade. Se falar de metrô, é melhor calar. Mas se tirar isso aí, nós temos tudo. Muito bom. Já levou a netinha no Mercado Central? Já, 2 vezes. E sábado passado foi ao circo. É mesmo? Emoção. Ela
ela é ligada em barulho, ela gosta do barulho, então ela fica ligada em tudo. Mas, Tudo que vê, fica louco. mas eu quero mesmo é que ela chegue lá, eu quero estar completando o primeiro ano, né? Recém-completo, eu quero mesmo que ela chegue lá pelos 3 anos, porque eu vou sequestrá-la da mãe, que já falou que eu não vou sozinho, que eu vou perder a menina. Eu falei, vou sequestrar e vou pro mercado. E não vou perder. E não vou perder. Esse era o meu medo com meu pai, ele esquecer de mim, porque meu pai comprava as coisas, deixava sempre num ponto, e eu ficava lá no ponto. Eu falei, será que vai esquecer de mim? Eu morria de medo. Agora é você, Gustavo, vamos passear para o Belo Horizonte, 2 lugares de BH. Elias, eu acho que 2 lugares que eu poderia falar sobre Belo Horizonte que eu gosto e que eu tenho um apreço, eu acho que seria a Praça da Liberdade, que é um lugar que eu sempre gostei, e a Pampulha é um lugar que eu também tenho uma satisfação muito grande de ir, mas vou pouco. Mas de 2 lugares que eu acho que são diferenciados em Belo Horizonte e também contribuem para a relação da cidade com a sua cultura, a sua gastronomia, as suas qualidades. Eu cito um restaurante que, no meu entender, é simbólico para a cidade por caracterizar muito Minas, não só no sabor, mas no ambiente, que é o Chapuri, lá na Pampulha. Sim. É um lugar que eu realmente tenho um sentimento e uma sensação muito boa quando estou lá. E ele é raiz, né? Ele o é Chapuri raiz. tá aí há muito tempo, não é? Porque Nunca agora tem uma tivemos- moda também da comida mineira, né? Nunca tivemos nenhum relacionamento mais próximo com o Chapuri, mas faço questão de reconhecer a qualidade da entrega do serviço que eles Legal. fazem e o ambiente que é realmente diferenciado. Para Belo Horizonte é muito bom ter um Chapuri. E um outro lugar que eu também me sinto muito feliz em existir, em poder me alimentar daquilo, é em um outro restaurante de Belo Horizonte, que é de comida baiana, se chamado Alguidares. Sim. Esse restaurante fica ali no Sion e realmente a Deusa, que é uma baiana que chegou em Belo Horizonte há cerca de 25, 30 anos atrás, construiu, funciona até hoje e funciona trazendo uma gastronomia diferente para Belo Horizonte. Uhum. É Boa. um restaurante que realmente conseguiu ter o seu posicionamento em Belo Horizonte, trazendo uma gastronomia de fora, no caso a baiana, mas que também é uma gastronomia brasileira e faz com muita qualidade. Então, ali é um lugar que eu me sinto feliz dentro de Belo Horizonte. 2 registros. Primeiro, abraço para o Flávio Trombino, o herdeiro maior de Dona Nelsa lá do Chapuri, porque ela partiu recentemente, Perdeu, né? E em relação ao Alguidares, sexta-feira da semana passada, eu fui ao Sindicato dos Jornalistas, foi pela primeira vez a posse de presidente, porque Isso. desta vez a presidenta é uma radialista, e isso para nós dois Sim. toca fundo. Eu fui Lina. lá prestigiar a Lina, e como eu estava só, cada um tinha os seus afazeres, corri para Você foi para lá? Alguidares. Aquela muqueca... Lá impagável. Mundo pequeno, hein? Uma cachaçinha. E depois uma dessas cervejas menor que a gente... Long neck. Artesanais. Uma Artesanal. long neck. Isso. Aí você só espera. O peixe chegou sorrindo para mim. E aí a E ele pimentinha... chega sorrindo. Chega sorrindo. Ô, Eduardo, além deles serem, né, assim, educados, tem bom gosto de comida, né? Os Oliveiras são, né? Eu conheço mais Anda o com pai. eles, anda com eles. Eu conheço mais o pai, que é da minha geração. Isso, não, mas aqui... Mas eu faço ideia. É só acompanhar, você vai ver. Tá bom. Ô, Gustavo, fiquei curioso. Praça da Liberdade, por quê? Praça da Liberdade, realmente a praça, eu vou para a praça desde que eu nasci. Eu estou lá naquela praça o tempo inteiro. Eu morava na Rua Tomé de Souza, que é exatamente um quarteirão e meio da praça. Eu ficava na praça, eu me lembro muito, mas hoje em dia é um lugar que eu vou para andar, para correr, principalmente para isso, né? Para andar e para correr. É um lugar. Você eu tô gostou da morando mudança? Né? A gente viveu, nossa geração, né? Nós 3 estamos aqui, né? Vivemos essa mudança, né, dos equipamentos ali se transformarem em museus, equipamentos. Você gostou disso? O Elias, eu acho até bom você falar isso, que eu fico com vergonha. Eu outro dia, agora, dias atrás, eu estava correndo na Praça da Liberdade. Sim. Nos domingos, quando eles fecham a Cristóvão Colombo e vai até a Praça da Savassi, eu saio ali da praça, vou até a Cristóvão Colombo, corro até a sorveteria de São Domingos, volto e vou fazendo aquele trecho ali. Eu andando pela Praça da Liberdade, eu tomei uma decisão. A partir desse momento que a gente tem o canal Viver Brasil para poder contribuir com boas informações também, eu tomei uma decisão e por acaso eu estou aqui no BH Todo Dia hoje e vou assumir esse compromisso.
Eu vou te falar, eu estou com 44 anos, trabalho com comunicação, eu não conheço nenhum equipamento da Praça da Liberdade relacionado à cultura. Eu sei que tem vários, Sim. e eu estou falando aqui de maneira absolutamente explícita, que eu Não acho que é só muitas você, pessoas a não maior parte da população, conhecem né? o que tem ali. Isso. Eu sei que está tendo um evento agora ali, o Modernos e Eternos, ali em um dos equipamentos tem o Museu de Minas e de Metais, lá da Isso, própria da Gerdau. Tem Tem Centro vários Cultural Banco do outros Brasil, equipamentos Casa ali. Fiat. Tem um equipamento da UFMG também, que parece que é tem. muito legal. Sim. Eu vou repetir de novo. Eu não conheço nenhum. E estou fazendo um compromisso aqui provocado por essa sua pergunta nesse momento. Até o final de 2023, eu vou conhecer e vou levar um pouco dessa informação. Quando eu estiver conhecendo, eu vou filmar, Ótimo. vou fazer um trabalho ali e vou te entregar para o BH todo dia. Nossa, vai ser muito legal, Gustavo. Conhecendo pela primeira vez. Perfeito. Bacana. Muita gente não conhece, não é só você, né? Muita gente. Outro dia eu fui parado, eu estava no Minas Tênis Clube, um senhor me parou e falou assim, olha, eu estava assistindo seu canal e você falou de um lugar na Praça da Liberdade que eu nunca tinha ido. Era o Centro Cultural Banco do Brasil. Sim, Aí que é um falou, espetáculo. Tem cada exposição ali eu de frequento exposições lindas, shows em pequenos teatros maravilhosos. Exatamente. E um cafezinho espetacular também. Espetacular. O CCBB. CCBB. É lindo. É Outro lindo. lugar que tem. Não, eu já entrei lá, mas eu nunca fui numa atividade. Isso. Outro lugar que está tendo exposições maravilhosas que nem sempre chegam ao grande público é o próprio Palácio dos Despachos, né? Perfeito. Sim. E está ficando lotado no final de semana. O Palácio dos Despachos tem a Casa Fiat de Cultura? Exatamente. Sim, exatamente. Exatamente a Casa Fiat. E uma capela lá no fundo que tem missa aos domingos. Olha que coisa interessantíssima. Não só tem missa, como também é onde a gente batizou o meu precioso sobrinho, meu afilhado, Pedro Correia de Oliveira, um beijo para você, foi batizado nessa igreja. Tá, nós vamos fechar nessa esse capela. bloco. Isso. Com o seguinte, ô Pedro, você é novo, mas olha só, você vai fazer o Gustavo te levar em cada um dos equipamentos. Quando a gente tem filho, sobrinho, neto, a gente acaba conhecendo as coisas da cidade através dessas crianças. Então isso é maravilhoso, tá bom? Intervalo, a gente vai para um comercial e daqui a pouco a gente está de volta. Valeu, maestro. Muito bem, estamos de volta, é o segundo bloco. No primeiro bloco a gente conversou, conheceu um pouco dos dois personagens que estão aqui, mas ele pediu direito de resposta e ele vai ter direito de resposta. Gustavo, o que você quer frisar aqui? Não, eu quero frisar uma coisa que o próprio Eduardo Costa também realçou, e eu vou falar porque nessa última semana eu estava correndo na Praça da Liberdade e comecei a ver. Por acaso eu corri sábado e domingo. E aí eu estava vendo o Palácio da Liberdade todo aberto e lotado de gente, com barraca de festa junina. Então, eu queria dar parabéns para esse senhor Leônidas Oliveira, que é o secretário de Turismo do nosso estado, de Turismo e Cultura de Minas Gerais. Obviamente, estender esses parabéns ao governador Romeu Zema por estar fazendo essa abertura aí. Eu achei fantástico o negócio todo aberto. Palácio da Liberdade, o povo entrando, saindo, ocupado. Circulando. Isso aí. Eu sempre que eu vou falar de Belo Horizonte, assim, eu falo isso no rádio, o Elias escuta isso todo dia. Eu costumo dizer o seguinte, Adoro. Eu não tenho lado, sabe? Direita, esquerda. No caso de uma cidade, por exemplo, eu reconheço pessoas. Em Belo Horizonte teve 2 prefeitos que, na minha opinião, fizeram a diferença. E que são de histórias absolutamente diferentes, tendências ideológicas absolutamente diferentes. O Maurício Campos, que foi um prefeito indicado, nos tempos ainda da chamada ditadura, o Francisco Pereira foi eleito governador, o indicou, e ele chegou e falou para a cidade, vamos sorrir? E fez um carnaval como ela nunca tinha feito, fez o Parque das Mangadeiras, pela televisão, e sacudiu a cidade. Foi. Se o Maurício estivesse aqui hoje, ele estava agarrado naquele forró do Palácio todo dia, junto com o governador. E aí depois veio um outro cara, esse absolutamente diferente, mais tímido, mais dadeiro, Mineirão, que é o patrão dos Ananias, que subiu o morro, falou com a liderança e falou, vamos fazer o Vila Viva e tudo, e mudou a cara da vila. Orçamento participativo. Orçamento participativo e tudo, então é o seguinte... Muito bacana, Eduardo. Boas lembranças. É isso que nós precisamos da cidade, é gente que vive, que vai à rua. Ô, Gustavo, vou te perguntar um negócio aqui, eu não estou aqui para ofender a Albia, não, mas eu queria te perguntar. Você lembra quando foi que você viu um prefeito de Belo Horizonte
passeando na Praça da Liberdade no domingo, dessas caminhadas que você faz, fora de um evento específico, caminhando lá. Você lembra disso? Não. Outro dia não, tem uns 3 meses que eu vi uma amiga minha que está morando em Portugal, mandou para mim uma filmagem do presidente de Portugal numa praça de Lisboa engraxando sapatos. Estou estudando na rua, gente. Perfeito. Parece que tem medo, né, Eduardo? Tem medo. Não precisa ter medo. Se for vaiado, faz parte. Faz parte da política. Não podemos esquecer também um recente agora, que, independente vamos falar, a trajetos políticos, fez uma caminhada de gestão tranquila, serena, que é o Márcio Lacerda. Sim. Ele fez um trajeto ali que não foi nem ruim, nem uma coisa de outro planeta, mas que o posicionou. Ele poderia andar na praça ali sem nenhum problema. Mas aí é o perfil, né? O perfil. Lacerda é muito tímido. 2 anos atrás... Na hora que ele falou muito tímido, eu pensei nisso. 2 anos atrás eu estava em Tiradentes, Festival Gastronomia. Ano passado só não fui porque a netinha estava muito nova. Sim. Esse ano já não vou dar um jeitinho de novo. Adoro Festival Gastronomia de Tiradentes, adoro. Eu vou com as meninas, nós adoramos. Aí, ano retrasado, nós estávamos dessa vez nós achamos uma pousada bem no coração da cidade. Isso. E tinha algumas amigas da minha mais velha lá na cidade. Elas ficaram no bar, a gente foi. Daí a pouco uma dessas falou assim, Fernanda, fala com seu pai, que tinha aquela história de vice, né? Fala com seu pai que o colega dele de chapa está aqui. Está aqui. O Zema desceu com o Rodrigo Ferraz, desceu do carro com o Rodrigo Ferraz, e saiu caminhando com o jeitão dele, que é brejeiro, que é roceiro. E eu falei assim, nó, corajoso. Eu não conseguia andar. O povo cumprimentando, abraçando. O povo tem carência disso, gente. Sim, verdade. É verdade. Agora você imagina, pensa o jeito do Zema, de onde o Zema vem, como é que o lado da política dele, entrar no Festival Gastronômico Tiradentes, que é um pouco de uma vertente bem diferente. Bem diferente. Podia estar sujeito a críticas. Vai aí, né? Mas está lá, né? Mas é isso aí. Legal. Vamos nesse assessorista aqui, Eduardo? Como é que é essa história? Você estava explicando fora do ar que nasceu durante a pandemia. Eu, por ter mais de 60, eu trabalhei tanto para a rádio quanto para a TV em casa, né, durante 2 anos. E foi muito difícil? Foi sofrido para você? Não foi nada, sabe? Foi não, né? Nada, sabe por quê? As minhas filhas resolveram subir comigo. E a gente fazia festa todo dia. Que legal. Acendia o fogão a lenha lá, botava rancheiro, dançava. Aí, cara, muito Minha bacana. mulher falou que estava de férias. Foi no dia que eu saí, né, para votar e para trabalhar na eleição que eu peguei uma Covid que eu quase morri, mas está no livro, mas a pandemia em si não. Aí eu, dia lá, eu falei assim, as pessoas falam, você deve ter história, você viajou, pá, não sei o que e tal. Eu escrevi em 20 dias e deixei lá no computador. Quando foi no ano passado, aconteceram as 2 coisas, que eu já falei, né, essa história de ser vice ou não do Zema e o nascimento da minha netinha. Isso. Eu mexi nas 2 últimas páginas e agora resolvi publicar. Aí você vai perguntar, por que o assessorista, história de um repórter? É porque, Gustavo, com 11 anos, eu comecei a trabalhar no Hotel Londres, na Santos Dumont. Seu pai deve lembrar do Francisco de Castro Couto, era um cara muito atuante. Ele tinha uma fazenda lá, meu pai pegava leite e falou, não, eu te compro um hotel, você tem um monte de menino, leva lá para trabalhar comigo. Eu fui com 11 anos. Eu fazia serviço de rua de 2 às 5, boy, né? E de 5 às 10 da noite trabalhava no elevador, esporta de açougue. Aí, é a primeira profissão. E aqui me fez conhecido, que é de repórter. E o incrível, rapaz, as 2 guardam uma semelhança espantosa. Porque tanto o assessorista quanto o repórter só pega metade da história, entendeu? Não! Ou o casal entrava quebrando o pau no elevador. Aí a mulher falava com assim, não adianta você tentar explicar. Eu falei assim, mas meu amor! Eu falei, nossa, você senhora, tentando... eu falei, nossa, senhora ela pegou o batom na cueca. Quando ia, cara, eles desceram no elevador. Eu falei assim, pô. Aí eu venho para reportagem, e às vezes vou numa coletiva, num lugar, o cara tá dando entrevista, falando comigo uma coisa, eu sei que não é aquilo, que é outra. Não é, exatamente. Eu não nem origem, nenhum. Então é o seguinte, e é uma lição de humildade. As 2 profissões querem dizer para você o seguinte, baixa a bola. Isso. Você não é a passarela. Você não é a estrela. Você é o elevador, você é o canal. Você está aqui, é para servir de escada para essa gente desfilar. E você vai te dando o proveito que você puder para você curtir. Legal essa reflexão sua. Muito boa. É por isso que chama. E escutar os outros, né? Escutar. Escutar. A gente não, né? A gente já quer a resposta pronta, a gente quer. Não. Muito bacana. E aí você então... Bom, aí você escreveu. E sim. Mas está lançando agora. Escrevi na primeira pessoa, né? Contando a origem, tudo, os perrengues. Essa passagem pelo hotel, depois banco, que eu trabalhei uns 5 anos em banco, e esses quase 50 anos de jornalismo. E aí no jornalismo tem algumas histórias, né? Que a Itatiaia me possibilitou. A cobertura de um sequestro
de muita repercussão em 1990. Viagem aos Estados Unidos para um congresso onde os jornalistas do mundo inteiro estavam entendendo a cobertura do mundo das drogas, isso lá em 90, que eles já sabiam que ia dar no que está dando hoje. Carnaval de Belo Horizonte, quando o carnaval não era isso. Não era isso. Você ralava demais. Ralava. Eu lembro falando disso. Pelo Gustavo, amor de Deus, Emanuel, me tira desse carnaval. Gustavo, pouca gente sabe. Como é que ela chama? A Bianca? Ô, Bianca, você não sabe. Durante 30 anos, todos os carnavais eu fui para Bahia, sabia? Todos. Bahia com a Afonso Pena, cobria aquela droga. Ninguém, né? E o chefe pedia, o jeito bom, na moral. Aí vinha lá uma comissão de frente com um jipim, uma mulher de tênis, a outra que chuta, a outra descalça. Tá maravilhoso, o Mauro Telegre, tá naquela moral. Mas era feio. É feio. Quando é que é o prefeito Sérgio Ferrara? Ele veio, salvo engano, em 1985. Era radialista. Ele tinha uns carnaval aí também. Na época dele teve uns carnaval aí que eu lembro. Mas foi decaindo, né? Maurício Campos é que eu... Maurício Campos é antes? Maurício Campos é 79, 80, 81, 82. Aí veio, Avenida Afonso Pena, veio o Hélio Garcia, que bagunçou tudo, isso. Chapava, não fazer isso não. Acabou com o forró, acabou com tudo. E veio o Sérgio Ferrara que tentou, mas também não emplacou, não. Era um que mancava um pouquinho. Era radialista. Depois do Sérgio Ferrara veio o primeiro da veio, que é. Isso. Mas ele, o vice dele que assumiu, o Eduardo Azevedo, time não é dele, aí a alegria sumiu. Sumiu, verdade. É muito interessante a isso, alegria né? só voltou quando o Márcio Lacerda desafiou a turma da Praça da Estação, os caras falaram assim, agora... Aí esse cara foi maravilhoso. Recentemente ele escreveu um artigo. Ele é responsável Eu sou responsável por esse carnaval. Menos, né? Menos. Acaba que é. Claro, mas do outro jeito, né? Figura. Muito bacana. Agora, Gustavo, vamos falar um pouco agora do Conexão Empresarial. Como é que nasce essa ideia, né, de no mesmo evento você ter o quê? Política e economia. Como é que foi isso? O Conexão Empresarial, Elias, ele nasceu a partir dessa própria atuação que o Paulo César vem construindo ao longo dos últimos 60 anos. Ele começa essa história ali na década de 70, 80, a partir das atividades dele em Montes Claros mesmo, mas quando vem para Belo Horizonte, inicia em algumas passagens que ele teve, Diário Católico, Diário do Comércio, Turf, enfim, até chegar nos Diários Associados. E aí ele lança, ali na década de 80, 70, 80, um prêmio chamado Os Melhores. Esse prêmio funcionou por mais de 2 décadas, parece. Eu vi boa parte deles até os meus 10, 15 anos de idade aí. Ele já parou tem tempo, esses Os Melhores. Acontecia no Palácio das Artes, todo ano, realçando os personagens de Minas Gerais que mais faziam pelo Estado. E aí você tinha um corpo de júri que escolhia. Nesse júri tinha figuras como o dos Olhos, famoso, lá de cima, dos mais famosos que a gente tem aqui. Da Clínica dos Olhos? Não, o que morreu, o que Eduardo. deu. Não, senhor. Você está falando de médico, hein? O oftalmologista mais famoso que a gente tem. Hilton Rocha, José Alencar. Essas pessoas eram os jurados. Isso. E aí escolhiam e faziam as homenagens. Foi nesse contexto que a gente veio criando esse formato atual. Então o Paulo César vem caminhando aí ao longo desses anos todos. Quando chegou em 2003, a gente fez o primeiro evento corporativo com maior volume, que foi o Encontro Empresarial, associado ainda à revista Encontro lá atrás, quando a gente começou essa caminhada empreendedora. Foi no Otton esse encontro? Não, esse foi no Grande Hotel de Araxá. Ah, já começou em Araxá. Esse foi o primeiro que a gente fez nesse formato, em 2003. E aí, a partir daí a gente fez 2004, 2005, fez até 2006 ou 2007. Houve a mudança, a gente criou a VB em 2008, a Viver Brasil, a revista, e depois o Conexão Empresarial já em 2009. E aí ele começa como evento almoço mensal, sempre trazendo um personagem da política, do empresariado, do ambiente jurídico. Eu lembro que foi marcante a então candidata Dilma Rousseff. Foi. Esse aí foi no primeiro Conexão Empresarial que a gente fez em Tiradentes. Exatamente em 2010. E aí realmente a Dilma foram outros, o Ciro Gomes, os candidatos ali que tinha foram neste evento. E
Elias, a ideia dele não tem muito segredo, é essa mesmo, é juntar o setor produtivo com o setor público, de maneira absolutamente legítima, claro, explícita, de qualidade, fazendo com que? Fazendo com que as coisas andem mais rápido, com que as coisas, o que você não está enxergando ali, nesse tipo de evento, você acaba tendo a oportunidade de conversar, de identificar, e as coisas acontecem. Então, a ideia ela é relativamente simples, ela veio se sofisticando e evoluindo a cada instante. Tem muita coisa que a gente vai fazer a partir desse segundo semestre, nesse movimento de evolução, mas em resumo dar palco e provocar as principais áreas do setor produtivo que a gente está falando naquele momento e fazer o mesmo com os atores políticos que respondem por cada área das iniciativas que formam a nossa sociedade. A parte do desenvolvimento econômico, a parte de infraestrutura, a parte de meio ambiente, a parte de turismo, as partes que formam a nossa vida humana. A ideia do Conexão Empresarial é justamente essa. Essa ideia não é sozinha. O João Dória, que é um cara que é uma referência para vocês, né? Não só uma referência, como um parceiro, como um amigo. Mas, em resumo, ele começa a fazer isso há uns 25 anos atrás, de maneira muito pontual, e cria o maior formato de relacionamento empresarial nesse espírito de conexões de pessoas. A gente cria a VB em 2008, Conexão Empresarial em 2009. A partir de 2011, por exemplo, a gente já começa a ter uma relação muito próxima com o LEAD, que é o grupo de líderes empresariais, criado há esses 23 anos, mais ou menos, com o objetivo de fortalecer essas cadeias. Hoje o LEAD tem 17 unidades, em 27 estados já tem 17 unidades da federação. Tem mais de 60% do PIB nacional. Então, é dentro desse propósito de fomentar a cadeia produtiva, fazer com que haja uma conexão legítima e de alta qualidade com o setor público, e aí não importa qual é a origem, se é municipal, se é estadual, se é federal, e mais do que tudo, independente a questão ideológica. Para ficar bem claro, uma das perguntas que eu fiz ao governador Zema há uns dias atrás, eu estava lá em Araxá para ver as questões do Conexão Empresarial, no Grande Hotel, e aí eu pedi para o governador para bater um papo com ele lá em Araxá. Ele me recebeu e uma das perguntas e uma das colocações que eu fiz para ele foi a seguinte: governador, o Paulo César fala algo muito interessante e muito real, e foi esse o ensinamento que eu tive na minha própria casa a partir dele. O Paulo César nunca teve nenhuma orientação de partido, esquerda, direita, diagonal, de ré, de frente. Ele sempre entendeu que tem personagens de qualidade em qualquer área, em qualquer direção. E quando se há essas vontades verdadeiras de se fazer o melhor, realmente eu acho que pouco importa qual é a tendência ideológica. Eu acho que esquerda, direita, centro, diagonal, em qualquer esfera que a gente pensar, se o caminho estiver sendo feito e estiver trazendo resultados positivos para a sociedade em conjunto, eu acho que é isso. Claro, eu acho que, é o diálogo, enfim, não é? Exato. Eduardo, e o Conexão Empresarial, para finalizar, não tem nenhum tipo de orientação ideológica. Nós temos PT, PSDB, PSB, o que partido for. Eu sou testemunha, porque eu fui a 3 conexões empresariais como repórter. Fui a 3. E o que impressiona, primeiro, a capacidade que o Paulo César tem, que é única, o PCO é único em Minas, que traz o governador de São Paulo, qualquer que seja o governador, ele traz aqui. Sim. Assim, fácil. O PCO, lá nesse encontro, por exemplo, eu conheci o presidente do Banco Mercantil do Brasil, Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, numa prosa daquelas, como o saudoso Ceci Santos. Isso aí tem tempo, mas... Não, tem só uns 5 anos que Ceci partiu dessa. Foi antes da pandemia. Isso. Mas numa prosa, lá eu via... a palavra conexão é apropriada.
é apropriada. E é um ambiente assim, de encontro de Minas, sabe? É bem mineiro, bem não é? mineiro. É diferente do paulista, por exemplo. E o PCO, ele não é aquele cara... Ele é importante a ponto de trazer quem ele quer no encontro. Mas ele não é afetado, não. Quando ele era lá do Estado de Minas, eu era do Diário da Tarde, que eu era repórter de polícia, que as editorias nem me conheciam, ele passava oi. Então, esse cara, com aquela simplicidade, que jeitão, ele consegue tudo que quer. Para ele vir para frente das câmeras é uma luta. É. Até hoje, né, Gustavo? Isso. Você falando de postura e de entendimento do que ele é ou o que não é. Ele tem uma história com o Roberto Drummond, que é muito legal, que é a terapia do beliscão. A terapia do beliscão nada mais é, doutor Eduardo Costa, que ao se estar em uma posição muito tranquila, muito elevada, na condição de prefeito, de governador, de empresário altamente reconhecido e admirado, ele falava para o Roberto Drummond que todo dia, ao acordar, você faz isso aqui. Porque aí você vai ver que dói, que belisca e que você é assim, normal, de carne e osso. Então, eu acho que essa postura dele, de fato, ele sempre a manteve. Tem algumas coisas que eu realmente não consigo captar, porque o cara realmente é diferenciado. Eu fui para Brasília com ele alguns dias atrás, chegando em Brasília. Aqui, é um jornalista com 60 anos de tradição, mas não é um cara, não é o dono da Globo que pode destruir ali de uma hora para outra. O presidente da República nos recebeu durante 1 hora, o presidente Geraldo Alckmin nos recebeu. É incrível isso, né? 2 ministros do Estado. É a diferença de ser estimado e não de impor medo. Isso. Ele realmente conseguiu, ao longo da história, criar isso. E aí, isso é muito particular dele. Eu já vi isso acontecendo 2 vezes comigo, com os 2 últimos presidentes da República. Tirando o Bolsonaro, eu cheguei em Brasília, de uma hora para outra eu estava dentro do gabinete do presidente, do Temer e agora do Alckmin. Mas enfim, é essa recorrência de trabalho e de dedicação. É história. E esse aqui, lançando esse livro aí, que a foto é em um dos símbolos que a gente tem de Belo Horizonte, que é o Automóvel Clube, ele também conseguiu criar essa marca em torno do nome dele, como jornalista, comunicador e tal, de informação. Longe da esfera que o Paulo César atuou ao longo da vida, muito mais de comunicação de massa, isso, né? Cidade. Isso, o rádio, né? O rádio. Mas é beliscão. Mas tem que ter beliscão todo dia. Muito bom. A gente precisa agora, já me beliscaram aqui. A gente tem que ir para o intervalo e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Valeu. Muito bem, tempo passa, o tempo voa, esse é o último bloco do nosso programa, mas você vai continuar ligado e ligada com a gente, sabe por quê? Na sequência tem saúde e bem-estar com meu querido Fernando Rocha, um beijo para você, Fernando. Muito bacana, um conceito de saúde ampliado, não é? Que vai além do corpo, envolvendo mente, alma e outras coisas mais. Aliás, todos os conteúdos do canal Viver Brasil ficam à sua disposição. Você pode assistir na hora que você quiser, do jeito que você quiser, com quem você quiser. Vai lá no YouTube, canal Viver Brasil, ou então também no nosso site, que é a novidade, canalviverbrasil.com.br, tá bom? É isso aí, tudo para você, liberdade para que você possa conferir a nossa programação, os nossos conteúdos e junto com quem você quiser, combinado? Muito bem. Eduardo, eu falei muito da Itatiaia, mas você está num projeto agora, que é o projeto da Band. Eu queria que você falasse desse novo desafio aí. Eu me considero... Cheio de fita crepe, né? Mas é muita. Eu cheguei aqui e encontrei o Ricardinho, que entende de é o homem da luz. E onde tem um refletor, tem uma fita crepe. Não tem jeito. Mas eu não fazia parte do meu projeto trabalhar em televisão. Quando mais moço, tive algumas sondagens. Vambora. TV Minas, eu lembro de você na TV Minas, com o Jair Anatólio Lima. Vocês tinham um programa de debate lá. De debate, Palavra cruzada. Isso, eu me lembro. Mas assim, tive convites para tentar a sorte de São Paulo, então, mas amo rádio demais da conta. Aí, em 2010, teve uma possibilidade de ir para a Record, gostei do projeto, fiquei lá quase 12 anos, foi muito bom, foi muito bem tratado. Madrugando na Record? Madrugando. Aí, algumas coisas me fizeram sair no ano passado, e eu estava
achando na que sua. a Itatiaia estava pouco. Para variar. Né? Falei com o Everton Guimarães, que falou com o Bernardo Teles. Vamos trabalhar um Chiquinho. Então lá, de meio-dia a 1h da tarde, ralando, feliz, bem tratado, com a turma que se empenha, que se esforça, fazendo isso que você faz aqui. Conversando sem muita firula, sem muita... Conversando com as pessoas. E com o que a gente tem, né, Eduardo? Eu acho isso legal. Chega uma idade que a gente fala assim, olha, o que tem é isso. Então vamos trabalhar em cima disso. Para hoje eu bora. E está gerando emprego, isso é importante, oportunidade para as pessoas mais novas. Também, né? E conversar, por exemplo, nós tivemos 2 casos com 2 menininhas aí, muito sofridas. Uma que a mãe foi assassinada, ela está sumida. Está sumida até hoje. A amiga foi também assassinada. A outra que estava no pão de ônibus com o pai, sabe? A mãe usuária de drogas, o pai recolheu para cuidar, tomou um tiro, morreu. Aí você vai para o microfone sem sensacionalismo, sem preocupação com a audiência, mas com a conversa, você vai... gente, vamos para esse mundo. Acalmando um pouco as pessoas, né? Isso realiza. Isso é muito legal, quando as pessoas te procuram, né, e falam, pô, ainda bem que você estava lá naquele momento. Se você quer saber como é que eu estou lá, é igual você está aqui, nós somos felizes. Agora, peraí, não, você vai perguntar depois, porque agora tem que pegar o gancho da televisão dele com a TV e o Conexão Empresarial com o canal Viver Brasil. Tem uma ligação aí, não tem? Como é que foi? Na verdade, essa história também nasce a partir do que ele foi falando ali. Como é que o canal Viver Brasil vai se dando? Há muitos anos atrás, o pai do Bernardo Teles, que é esse que ele acabou de citar, hoje é o diretor da Band em Minas, o pai dele se chama Antônio Teles. O pai dele é uma das pessoas que eu mais gosto e mais admiro na minha vida. Além de ser amigo do meu pai há mais de 40, 50 anos, é meu amigo desde que eu nasci. A família dele sempre conviveu conosco. E ele teve uma importância enorme. Há cerca de 24 anos atrás, ele me chama lá no escritório da Band, aqui na Rádio Agabalha, e fala, Gustavo, vamos transformar a sua coluna, eu fazia uma coluna jovem, em um programa de TV. Eu falei, o quê? Isso aí. Em resumo, a gente cria um programa que chama O Quê? Fiquei durante 3 anos ali, deu um espaço enorme, começou a pandemia em 2020, a gente começa a transformar todas as nossas atividades em lives, em programas audiovisuais, construídos ali a partir de lives. No final de 2020, eu chego para o Paulo César e falo para ele, olha, nós temos aqui um extrato do que a gente fez nesse ano, entre março e dezembro de 2020. A gente tinha feito mais de 70 horas de programas audiovisuais. Lives. Eu falei, meu paizinho, isso é programa pra caramba, nós estamos montando um canal de TV a partir dessa provocação. Certo, né? Isso pode dar certo, né? Vamos dizer assim. E já tinham outras expectativas passadas, que a gente foi olhando, que a gente foi averiguando, e aí surgiu esse processo ao longo da pandemia, por conta das restrições e das mudanças. Tecnologia avançando muito, enfim, a televisão se transformando num relógio, num item qualquer de fácil acesso. E aí, a partir daí, fomos estruturando esse processo de criar realmente o canal. 20 foi nesse caminho muito experimental, de transformar realmente os produtos de eventos em lives, assim foi com Economia Agora, que começou como um evento, o Saúde e Bem-Estar, que começou como um evento em 2020, Segurança Jurídica, e o Conexão Empresarial, que era um evento desde 2009 e se transformou num programa em 2022. Então, toda essa movimentação que a gente foi fazendo de eventos, prioritariamente a partir da pandemia, é que nos realmente despertou para que a gente começasse a transformar a ideia do canal em uma realidade. E aí, em janeiro de 2022, depois de juntar uma série de peças, a gente coloca a TV no ar. Então, o Conexão Empresarial tem uma importância enorme, por ser o evento que a gente fazia, tendo esses objetivos de juntar a iniciativa privada com a iniciativa pública, e ele se torna um programa fundamental. O evento a gente faz ele religiosamente todos os meses. O programa, a ideia é que ele tenha um programa por semana, e esse momento que a gente está vivendo aí daqui a alguns dias, de fato é um dos mais importantes que a gente tem da nossa atividade. Por quê?
porque a gente consegue levar lá, Eduardo, conforme você já viu algumas vezes, o Elias vai ver esse ano, a gente consegue levar uma diversidade muito grande de setores junto com personalidades da política muito importantes. O governador Romeu Zema vai estar lá fazendo a abertura do evento, nós vamos ter uma programação de conteúdo de 7 horas na sexta-feira, mais 4 horas no sábado, tudo falando de temas atuais e importantes da nossa vida. Essa Viver Brasil, tanto a revista quanto a TV, são outra razão, sem fazer média. Eu não vou nem elogiar o Gustavo, estou falando do pai dele que não está aqui, o PCO. Porque isso aqui, televisão, senhoras e senhores telespectadores, é que nem hospital. Construída a trabalho, mas manter custa caro. Isso. Eu queria até entrar um pouco nisso, Eduardo. Custa caro. E aí, Eduardo, o que você acha de uma iniciativa dessa? É complicado, porque a conta tem que fechar no final do mês. Isso é empreendedorismo com E maiúsculo. Eu acabei de citar o Ricardinho que trabalhou comigo na Record, que está aqui fora, emprego gerado, gente. É opção de comunicação, opção de acabar com a massificação, com uma voz só, sabe? Isso é digno de todo o aplauso do mundo. Canal local, você gosta? E como? Porque, gente, nós moramos na cidade, né? Nós moramos na cidade, não é no Planalto Central e não é na CNN Internacional, embora tenha sua importância. Sim. Mas o Grupo Wagner lá na Rússia me incomoda. Mas os moradores de situação de Belo Horizonte incomoda muito mais. Isso. Muito mais. Agora vamos aproveitar Belo Horizonte, não tem jeito, Eduardo. Vamos tem que fazer uma pergunta que todo mundo quer saber, né, Gustavo? E aí, a candidatura sua está colocada. Vai adiante? Como é que é isso? Saiu uma pesquisa agora, né? Há uns dias atrás aí eu vi. Toda hora sai. Mais uma vez com o senhor Eduardo Costa. Deixa eu dizer, eu até 5 anos atrás, quando falava comigo, eu não vou candidatar para fazer coisa nenhuma. Isso não existe. Porque eu tinha um foco, que era o jornalismo. Quando foi no ano passado, eu recebi uma ligação no feriado de Corpus Christi. Você quer ser candidato a vice do governador? Ele mandou te perguntar. Eu falei, como assim? Candidato a vice? Ele falou assim, aí eu falei, tá bom. Achei que era uma brincadeira. No outro dia de manhã, a pergunta repetida. E eu falei assim, gente, como é que um cara que passa a vida toda criticando é chamado para ajudar alguém que eu considero sério, que está tentando reorganizar o Estado, e diz não? Isso é covardia. Fala que se der tudo certo, eu topo. As injunções políticas disseram que não. Aí agora tem essa história de novo de prefeitura. Eu não proibi ninguém de botar meu nome nessas pesquisas que são feitas. Também não pedi. Não tem nem como, né? Também mas também não pedi. Não pediu. Ou põe meu nome aí. É isso. Eu já fui sondado, sim, por alguns partidos, mas isso vem desde 1980. E eu tenho dito para as pessoas assim, não sou candidato, estou trabalhando. Agora, eu não vou dizer que não, sabe, o Elias? Nós estamos em junho de 23. Vamos imaginar que em janeiro de 24 tem uma pesquisa que indique que eu tenha condições concretas de ser eleito. Sim. Isso é a primeira coisa. Aí você vai. Não, a resposta é a seguinte, quem são os outros postulantes? Tá lá o Elias, eu falo, não, peraí, o Elias não vai fazer mal para essa cidade. Agora, dependendo do nível da turma, eu falo, peraí, vou entrar. Se é para ser síndico, porque, amigos, ninguém conhece Belo Horizonte mais do que eu. Pode conhecer igual, mas não, porque 50 anos andando nessa cidade. Claro. Lembra que eu falei que eu era boy de hotel, que eu rodava a cidade? Isso. E depois fui repórter de rua há 40 anos. Ninguém sabe o tamanho da encrenca que é ser prefeito dessa cidade, que nem eu. É encrenca das grandes. Poucos são aqueles que nessa altura da vida podem dizer o seguinte, a minha missão no jornalismo está completa. Eu já tenho um legado para deixar. Eu já ajudei muitos jovens a crescerem, já briguei pela cidade. Continua ajudando. Eu vejo a Viegas lá com você, né? A Fernanda, então, maravilhosa. Sabe, não sou nem candidato e nem pré-candidato. Mas não vou dizer que dessa água eu não bebo, não, para não ser chamado de mentiroso amanhã. A gente pode mudar, Eduardo. A gente pode trocar de opinião, a gente pode. Isso é muito importante. No ano passado, um cara escreveu para mim no meu Instagram, e pensar que o ilustre jornalista falava a vida inteira que não ia mexer com política. Eu escrevi embaixo mesmo, se você é meu ouvinte dos bons, você também deve ter ouvido eu falar a vida inteira que eu não sou poste. Não sou não, ué. Gente, a gente pode mudar. Deve. Você vê a sua neta agora, você comentava comigo várias coisas, como que ela te fez ver um mundo diferente. Diferente. A sua filha, né? As suas filhas. Se eu fosse entrar para a política 40 anos atrás, muito provavelmente eu necessitaria fazer uma carreira, preocupar minhas filhas, dinheiro e tudo. Se eu
for candidato a prefeito amanhã, a primeira coisa que elas já sabem. Aqui, Sim. vocês estão criadas, tomem conta da sua vida. E outra coisa, não espera ajuda aqui não, porque o dinheirinho da prefeitura é menor do que eu ganho. Não precisa roubar, tem cabeça boa, tem bons projetos. Conhece muita gente, que é muita importante gente que também, pode, né? que pode ajudar. Isso. Eu não tenho, você sabe, para mim, Duda Salabert merece todo o respeito por quem é, pela votação estupenda que teve, Bruno Enga também, Nicolas também, Fulano também. Sabe, é a conexão empresarial. Eu falo com todas as tribos. Sim. Quem quiser ajudar Belo Horizonte, vamos juntos. E abro mão na boa. Isso não é projeto de vida, não, tá? Não faço questão, não. Muito legal. Não é? Muito boa a forma como você está colocando. É. Você não está negando, Não estou. mas você está ali na sua. Eu continuo o meu trabalho. Se eu enxergar que realmente tem a possibilidade e que eu vou poder fazer algo para sair melhor do que eu já fiz minha caminhada no jornalismo, você tem que acreditar que pode ser um prefeito melhor ainda de tudo que você já fez. Eduardo, por conhecer, por ter andado a cidade, por saber ponta a ponta. Isso. eu conheço cada quilômetro do anel rodoviário. Eu conheço cada pedaço de rua que tem uma pessoa, nesse momento, que a gente não sabe se é uma pessoa morador em situação de rua, que merece a nossa compaixão, se é um portador de sofrimento mental, a gente tem que dar um jeito de ajudar com o tratamento, e se é um ladrão, Isso. que tem que ter correção. Uhum. Eu conheço os milhões, não são mais milhões, mais de 1 bi gastos na Pampulha para continuar fedendo. Quem sabe se eu não busco gente para O ter ideia? metrô. Essa novela do metrô, você já soltou aleluia ali na Itatiaia? O 300 metrô mil vezes. é a maior prova do tanto que eu sou bobo, que eu já acreditei que ia inaugurar ele 10 vezes no Barreto. Até essa consciência de bobo eu tenho. Essa foi boa. Vota no bobo. Deixa eu aproveitar, nós estamos chegando ao final, mas eu não tenho como não pedir a vocês assim, o que Belo Horizonte pode melhorar, Gustavo? O que falta pra gente ainda, tá? E você é o próximo, Eduardo. Essa pergunta eu adoro. É importante, vai, Gustavo. porque nós podemos nos criticar, nós precisamos nos criticar. O que falta, Gustavo? Belo Horizonte, eu acho que é uma cidade realmente qualificada. Do mesmo jeito que você falou aqui lá no início, que Belo Horizonte tem tudo, comparando com outras cidades, a única coisa que tem daqui ruim é a questão da mobilidade. Uhum. Eu entendo que Belo Horizonte, de fato, é uma cidade muito completa. Você tem praticamente todos os tipos de serviço, você tem indústrias ao seu redor aqui, como produção para tudo quanto é lado. Você tem uma qualidade de saúde em relação a equipamentos e a formação acadêmica muito qualificada. Então, você tem boas condições aqui para se fazer absolutamente tudo. Então, eu acho que o que a gente teria que olhar aqui com um olhar mais atento e fazer algo diferente é realmente cuidar da cidade melhor. A cidade ela já tem bons equipamentos, a cidade já tem boas atividades aí para serem feitas. Mas eu acho que é uma recorrência de melhorar a cada dia o olhar para a infraestrutura da cidade, as questões vinculadas ao próprio atendimento da população. E aí eu não estou falando mais aonde eu não vejo com muita atenção. Se você me perguntar como é que é o atendimento do SUS em Belo Horizonte, eu não sei te responder de maneira efetiva, só se eu fosse um mentiroso. Eu não sei, eu nunca fui lá para ver. Eu sei como é o atendimento do Biocó, do Mater Dei, dos hospitais que existem em Belo Horizonte, eu sei que eles são muito bons. Mas se você me perguntar de um atendimento de base, eu não sei responder da maneira qualificada como eu sei do resto. Mas entendo que por tudo que falam e por tudo que reclamam, e eu estou vendo as filas dos ônibus o tempo inteiro. Você tem sensibilidade, o ônibus entra igual uma panela de pipoca pegando fogo. O povo fica ali pulando igual uma pipoca. Basicamente é isso. E aí você tem as outras partes. Eu já fui em lugares ali, tipo em Ribeirão das Neves, em comunidades, e eu estou falando do extremo, que eu vi e sei que tem. Comunidades, senhor, que você não tem absolutamente nada do que diz respeito a qualquer tipo de saneamento. 100% do esgoto fica aberto. Não é uma coisa, tem um cano. Não, tem cano nenhum. 100% aberto.
Isso é uma coisa muito ruim. Que você vê é aquele monte de lixo, de cocô, de não sei o que mais, tudo espalhado no meio da rua. Isso é uma coisa boa? Não, mas é o que eu vejo todo dia, toda hora? Também não. Precisa melhorar. Não. Mas eu precisa estou te falando melhorar. que isso eu não vejo. Tá. Eu não tenho autoridade para falar conforme eu vejo de outras áreas e de outros ambientes. Mas eu sei que o que a gente tem que fazer em relação à infraestrutura, a saneamento, a melhoria de educação, a atender melhor as pessoas, essas UPAs da vida, esses ambientes, tudo precisa de reformar, de revisitar, de realçar. Agora, para se fazer um trabalho desse, para entender, tem que realmente entrar em cada ambiente desse, fuçar, entender e buscar soluções. Isso que o Eduardo já vem fazendo da própria profissão dele, por ser essa coisa da informação do dia, de ter uma responsabilidade muito grande por informar, é óbvio que dá uma visão para ele muito mais ampla do que a gente tem de problema em Belo Horizonte. Então, eu reforço com o Elias a pergunta para você, não em relação ao que você usa, mas em relação ao que você vê que precisa ter em melhorias. Eu adoro essa pergunta, porque e ele falou, na resposta dele, ele falou uma vez a palavra-chave, cuidado. O que Belo Horizonte precisa, na minha opinião, é cuidado, é abraço. Sabe o que é, Elias? É fazer um grande esforço de passar cal no meio-fio. Alguém vai dizer, porra, o cara, porque passando cal dá uma aparência melhor. Faz diferença. É limpar a rua da cidade e as calçadas. Higienista, vai expulsar os moradores? Não. Se o morador, se eu não conseguir oferecer algo melhor para ele, ele vai continuar dormindo naquela barraca. Mas eu vou lavar e limpar o entorno dele. A cidade precisa de um banho. Ela está suja. Ela está com uma aparência feia. Se você começar a partir daí, esse banho, ele vai resultar em você visitar uma escola, coisa que eu não lembro de um prefeito ter feito, e falar com a diretora o seguinte, eu não vim discutir salário, eu não vim discutir as suas tristezas, que eu imagino quais são, mas eu vim dizer que a partir de agora tem um zap aqui, que você vai falar com a secretaria, para uma aflição sua, de uma janela quebrada, uma coisa, e eu vim dizer que eu estou com sério. Quando ele fala da UPA, é você visitar um centro de saúde, o posto de saúde, e falar assim com o administrador, o que falta para a gente atender mais as pessoas que não bater na UPA? Prefeito, é isso, aquele outro. A cidade precisa de carinho, de abraço, Elias. Abraço. Conversar, ir para a rua, entender. Sabe? Não vai resolver tudo não, gente, mas é vendo que você resolve. Quero te abraçar no dia do lançamento do livro. Como é que é? Que horas e onde? Atenção, neste sábado, dia 1º, lamentavelmente, muita gente vai estar em Araxá. Eu vou estar em Araxá. Foi a triste coincidência. Neste sábado, dia 1º, 10 da manhã, na casa do jornalista. Leva 50, por favor, que ficou caro, para ver se eu recupero o preço. Parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigado, viu, Eduardo? Em nome de todo o nosso canal, das pessoas todas, pela presença. Boa sorte, luz para você e paz sempre. A nossa parceria é antiga. E o Viver faz parte dessa história que eu tenho com os Oliveiras. O Jardim das Oliveiras, aqui dos Oliveiras, que eu sou sempre muito bem tratado. Abraço, até qualquer hora. Obrigado. Vai ser cada dia mais bem tratado. Obrigado também por estar aqui no canal Viver Brasil. Conexão Empresarial. Conexão Empresarial. Vai acontecer, então, dentro dessa semana que a gente está agora, a partir de quinta-feira, dia 29 de junho, até domingo, dia 2 de julho. A gente vai ter uma programação intensa no Grande Hotel de Araxá. São mais de 42 empresas apoiando o evento, participando, se envolvendo. Nós vamos ter lá mais de 100 empresas representadas, um percentual muito significativo do PIB de Minas Gerais vai estar lá se movendo, se relacionando e, se Deus quiser, gerando cada dia mais desenvolvimento econômico, geração de emprego e mais resultado para o nosso estado. É isso que a gente deseja e é pelo que a gente está trabalhando. E tudo isso a gente vai transformar em programação do canal Viver Brasil. A partir da semana que vem, Isso. A partir da segunda-feira, dia 3 de julho, ou seja, um dia após o evento, a gente já começa a mostrar ao longo da semana como é que foi o Conexão Empresarial Araxá 2023. Eu vou arrancar o cone lá. Eu não ia nem falar isso, né? Mas vamos lá, né? Estamos aí para isso, né? É Muito isso, bom. Obrigado, viu, gente?
Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Muito obrigado pela sua audiência e eu espero, né? E tenho certeza que os horizontes se ampliaram aqui, tá bom? E agora, ó, eu sobrei e vou para achar. Valeu, obrigado.